Hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia que, olha, parece mágica. Uma coisa que meio que apaga a linha que separa o que é hardware do que é software. A gente está falando dos FPGAs. Pensa só numa coisa. E se a gente pudesse redesenhar hardware? Tipo um circuito físico mesmo, com a mesma facilidade que a gente atualiza um aplicativo no celular. Parece meio impossível, né? Mas essa flexibilidade é justamente a ideia central por trás da tecnologia que a gente vai desvendar hoje. Pois é, a resposta para essa pergunta existe, e são os Field Programmable Gate Arrays, ou, para facilitar, FPGAs. Que é o jeito fácil de pensar neles. Imagina uma caixa de Legos digitais. Uma caixa infinita, praticamente, pronta para montar qualquer circuito que dê na telha. Beleza, então vamos a fundo nessa ideia. Para a gente entender de verdade o poder dos FPGAs, a gente tem que levar essa analogia dos Legos bem a sério. Olhando a definição mais técnica, um FPGA é, bom, uma matriz de blocos lógicos e conexões que a gente pode programar. Mas a parte que, sinceramente, muda o jogo está no nome, Field Programmable. Isso quer dizer programável em campo. E o que isso significa na prática? Que, diferente da maioria dos chips, a função dele não vem gravada de fábrica. Pensa nele como uma tela em branco. O engenheiro pode desenhar, apagar e redesenhar o circuito quantas vezes quiser, mesmo com o chip já na mão. E para a gente entender onde os FPGAs se encaixam no mundo dos chips, é só olhar para essa comparação. De um lado a gente tem os ASICs. Pensa neles como um carro de Fórmula 1. São absurdamente rápidos para uma única tarefa, mas caríssimos e uma vez que você fabrica já era, não muda mais. Do outro lado tem os microprocessadores, tipo do computador. Super flexíveis por causa do software, mas eles fazem uma coisa de cada vez, em sequência. E o FPGA? Ele tá ali, ó, bem no meio. Ele tem a performance incrível de fazer várias coisas ao mesmo tempo, em paralelo, como um ASIC, mas com a flexibilidade de ser reconfigurado, como se fosse software. É o melhor dos dois mundos, sabe? Tá, mas como é que essas pecinhas de Lego digitais funcionam por dentro? Vamos dar uma espiada na caixa. Basicamente, um FPGA se resume a três partes principais. Primeiro, os blocos lógicos configuráveis. Essas são as próprias pecinhas de Lego. São elas que fazem a mágica acontecer. Depois, as interconexões programáveis. Pensa nelas como os pinos do Lego, o que permite que a gente encaixe uma peça na outra para criar o que a gente quiser. E por fim, os blocos de entrada e saída, que é como o nosso castelo de Lego se comunica com o mundo de verdade. E o grande segredo dessa flexibilidade toda está aqui, ó, nas Lookup Tables, ou simplesmente LUTs. Dentro de cada bloquinho lógico tem essas mini colinhas, umas tabelinhas que a gente pode programar para se comportarem como qualquer porta lógica que a gente precisar. É como ter uma peça de Lego que pode virar qualquer outra peça na hora que a gente quiser. É genial. Ok, a gente já entendeu que temos as peças. Mas como é que a gente diz para elas o que elas devem construir? A resposta não é um software como a gente está acostumado, não. É outra parada. E essa imagem mostra a virada de chave que a gente precisa entender. Do lado direito tem um código em Python. Ele executa uma ordem, depois a outra, em sequência. Agora olha o código da esquerda, em VHDL. Isso é uma linguagem de descrição de hardware. E a palavra-chave aqui é descrição. Esse código não executa nada. Ele descreve como um circuito físico deve ser, de forma paralela. A gente não está dando ordens, a gente está desenhando a planta de uma casa. Só que para construir coisas realmente úteis, não dá para viver só de lógica simples. Imagina um contador. Ele precisa se lembrar do número que ele tá para saber qual é o próximo, certo? Ele precisa de memória, precisa de um senso de tempo. E é aí que entra a lógica sequencial. É quando o estado anterior do circuito importa para decidir o que vai acontecer agora. E para conseguir organizar esse tempo e todos os estados de um circuito complexo, a gente precisa de um maestro para reger essa orquestra. E esse maestro é o sinal de clock. Pensa nele como o batimento cardíaco do circuito. É um pulso constante, tic-tac, que serve como um metrônomo, ditando o ritmo para tudo. Nada se move, nenhum dado muda de lugar, até que o clock dê o sinal verde. É essa sincronia que evita o caos total e garante que todas as nossas pecinhas de Lego trabalhem juntas em harmonia. Mas aí que está o pulo do gato. O circuito não age o tempo todo. Ele age em um momento muito, mas muito específico. Quase sempre, esse momento é a borda de subida do clock. Sabe o momento exato em que o pulso vai de 0 para 1? É aí. É como tirar uma foto. Naquele instante e só naquele instante, o circuito olha as entradas, captura os dados e muda de estado. E essa analogia aqui é perfeita. Usar a borda de subida do clock é como seguir o fluxo do trânsito numa rodovia. Todo mundo se move na mesma direção, evitando colisões. É exatamente isso. Padronizar que tudo acontece na subida do clock é uma convenção, uma regra de segurança da indústria.
Quando todo mundo fala ao mesmo tempo, a gente evita batidas de dados e o circuito funciona direitinho, de forma previsível e confiável. Ok, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça agora. Vamos ver como aquela planta que a gente desenhou no código vira de fato um circuito de verdade funcionando. Esse processo todo tem 4 passos principais. Primeiro, a gente descreve o circuito, escrevendo o código. Lembra da planta? É isso. Depois vem a síntese, que é um programa que lê a nossa planta e traduz para uma lista de peças lógicas. O passo seguinte é a implementação. Aqui, outro programa super inteligente decide onde cada pecinha de Lego vai ficar no chip e como conectar uma na outra. É tipo um Tetris super avançado. E por último, a programação, que é quando a gente pega esse mapa final e carrega ele para o FPGA. E pronto, nosso circuito ganha vida. E com esse processo, a gente cria os nossos blocos de construção. Coisas fundamentais, como um flip-flop, que é basicamente uma célula de memória de 1 bit, ou um contador para, contar pulsos, um registrador de deslocamento para lidar com dados seriais, um acumulador para fazer matemática. Pensa neles como as nossas peças de Lego especializadas, prontas para usar. E é aqui que a coisa fica impressionante. Porque quando a gente começa a combinar esses blocos que parecem simples, a gente constrói sistemas absurdamente complexos. A mesma lógica básica de um contador ou de um registrador é o que está por trás da infraestrutura de 5G que a gente usa, dos sistemas de segurança do nosso carro, de uma máquina de ressonância magnética que salva vidas ou de um robô industrial super preciso. O poder de verdade está em como a gente combina as peças. E isso tudo traz a gente de volta para a nossa pergunta inicial. A tecnologia de FPGAs basicamente transforma o hardware, que era uma coisa rígida, em algo tão flexível quanto o software. Então, a pergunta que fica no ar não é mais o que a gente pode construir. A verdadeira pergunta é, com essa flexibilidade toda nas mãos, o que a gente vai escolher construir daqui para frente?